Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal do YouTube. Dia 20 de julho é o Dia do Amigo. Eu tenho uma crônica que está na coletânea A Força da Amizade, do Projeto Aparelli, da Peça Editora, que se chama Sorriso Vazio, de Cássio Barreiros Paiva. Essa história se passa na década de 1980, considerada a década perdida, ainda no tempo do regime militar, na cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, com um grupo de 3 amigos. Luciano, amigo de Inácio, estudaram juntos o 5º e 6º anos na Escola Estadual Almirante Barroso, localizado no bairro chamado Goiabeiras. Ficaram alguns anos afastados, se reencontraram à época desses acontecimentos. Luciano era o nerd da turma. Sempre foi muito estudioso e um cabelo penteado de lado que era uma coisa. Ele ficava acertando o tempo todo, parecia um cacuete. José Luiz ficou amigo de Inácio a partir do 7º ano até a conclusão do ensino médio. Estudaram juntos no Colégio Brasileiro de Vitória, localizado no centro da cidade. Ele é o mais alto da turma, por isso às vezes parecia ser o mais velho de todos nós. Mas não, com exceção do Luciano, nascemos no ano em que estreou o filme Help, da banda Beatles, sendo Luciano um ano mais novo. E por último, mas não menos importante, eu, Inácio, que aqui narra os fatos na íntegra, considerando todos os mínimos detalhes. Eu era o divertido da turma, na realidade, um bobo alegre. Nessa época a diversão era fraca, ou melhor dizendo, ruim mesmo para quem era estudante, e não tinha nenhuma renda a não ser que pedisse aos pais ou guardasse o dinheiro da merenda. Íamos nas caloradas da Faculdade Particular de Medicina, nos abre e encerra bodes, assim chamadas as festas de início e término dos semestres letivos. E vez ou outra íamos no rock. É dessa forma que o verdadeiro capixaba, ou no caso, o mineiroxaba, metade mineiro, metade capixaba como eu, se refere às festas com músicas, shows de qualquer espécie, ou uma simples ida a um bar ou boteco. A frase era sempre a mesma: vamos pro rock. Aos sábados tinha-se rock no Centro Comunitário do bairro Eurico Salles, localizado no município de Serra, cidade que faz parte da Grande Vitória, que inclui Cariacica, Fundão, Guarapari, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, todas perto uma das outras. Por isso que dizemos que, em Vitorinha, como carinhosamente conhecemos a nossa cidade, só existem 3 pessoas, eu, você e alguém que conhecemos em comum. Por onde você andar, alguém conhecido irá encontrar. Por ser um pouco longe das nossas casas e não ter ônibus para voltarmos, nem mesmo o famoso Bacurau, decidimos pegar emprestado, de uma forma um pouco desonesta, o carro do pai do Luciano, um Fusca branco, seminovo, que quando ele o lavava e se estivesse chovendo, preferia sair a pé para não molhar o que cuidava com muito esmero. Essa era uma das manias do nosso amigo Luciano. O carro ficava guardado na garagem, bem debaixo da janela do quarto do proprietário. Se desse partida ali no local, com certeza o ronco do motor iria acordá-lo. O Luciano, então, teve a ideia de descer com ele sem ligar. Nós empurramos até a esquina, longe da casa, e de lá partimos para curtir o sábado à noite. O esquenta antes de entrarmos na festa foi um bar popularmente conhecido como Copo Sujo, onde além de bebidas tinha uma mesa de pebolim, ou totó, assim como é conhecido no Rio Grande do Sul e parte do Nordeste, Fla-Flu no Rio Grande do Sul e Pacal em Santa Catarina. Trata-se de uma mesa de madeira com um time de futebol de cada lado, preso numa haste de metal, e que você controla a bola por ali. Nessa noite encontramos com o Josiel, que era amigo em comum dos 3, e que, por sinal, conhecia as meninas que frequentavam o centro comunitário. Brincamos um pouco no totó, mas o Josiel dava umas porradas muito fortes no jogo. O dono do bar já estava incomodado. Toda hora ele virava para a gente e dizia: controla com o Josiel, controla com o Josiel. Por fim, entramos no rock. As luzes apagadas, porém, tinha algumas lâmpadas coloridas. Uma lâmpada estroboscópica que dava um efeito muito legal. E uma luz negra que geralmente deixa tudo escuro, mas num tom azulado. A única coisa que realça mais são os dentes. E aí que está o ápice dessa história. José Luiz se engraçou com uma menina enquanto estávamos dançando, mas da posição que ele estava, ele não percebeu. Era ela, banguela. Faltavam os 4 dentes da parte superior. De onde estávamos dava para ver. Luciano, Josiel e eu
Tentamos avisar de todas as formas possíveis, mas o som estava muito alto, então fazíamos gestos com as mãos. Ele achava que estávamos gostando da escolha dele e nos respondia com o joinha, o polegar para cima, o famoso dedinho dos likes na internet de hoje em dia. Ficou achando que tinha se dado bem, e nós não. Só foi descobrir esse fato pitoresco quando deu o primeiro beijo e sentiu o vazio total. Rimos muito disso tudo, que o deixou ainda mais indignado, e reclamou dizendo que nós o deixamos pagar esse mico. E após o beijo no nada, não sabia como se livrar da menina vampira. E que a princípio achou bonitinha, contanto que não sorrisse. Nada o fazia acreditar que nós tentamos, e como tentamos, dar um toque nele, mostrando que onde estávamos podia ver e ele não. O assunto ainda rendeu o resto da noite, pois continuamos zoando dele. Como ele foi ingênuo e por não ter percebido. O Josiel se chateou também, porque as meninas estavam zoando, era amiga deles, e ficava repetindo, elas são minhas amigas, elas são minhas amigas, parecendo um disco arranhado. Para quem não conhece o disco arranhado, a agulha do toca-disco gruda no arranhão, tocando no mesmo lugar e fica repetindo a mesma coisa. Ele ficou assim por um bom tempo. Depois dessa noite, não voltamos mais ao centro comunitário, não roubamos mais o carro pai do Luciano, nem saímos mais com o Josiel. Às vezes o encontrávamos por acaso em outros rocks de Vitorinha, e o tempo passou. Atualmente, tenho mais contato com o Luciano, quando ele vai visitar a mãe, que é minha vizinha. E por ele ser um excelente médico urologista, tendo inclusive feito a minha vasectomia. Não tenho mais notícias de Zé Luiz. A última que eu soube é que ele estava morando em sua fazenda no interior do estado. Ele foi meu padrinho de casamento no mesmo ano em que a banda Legião Urbana lançou a música Tempo Perdido no álbum 2. Porém, em seu casamento, 3 anos depois, não pude ir, estava doentado à época. Depois disso, a amizade enfraqueceu. Foram 11 anos e o ciclo se encerrou. Quando o encontro casualmente pelo bairro, parece até que nunca fomos amigos. Quanto ao Josiel, não sei se mora mais em terras capixabas, pois nem de vez em quando eu o encontro. Como não vou mais aos rocks, e nem ele, tendo em vista que essa nossa fase já passou, agora é a vez das minhas netas, pois a dos meus filhos também está passando. Deixo agora uma dúvida no ar. Os fatos aqui narrados nessa crônica são absolutamente verdadeiros e os nomes fictícios? Ou os nomes são verdadeiros e os fatos inventados? Você decide, meu caro leitor. E concluo essa história ressaltando como o tempo ajudou a melhorar a condição daquela menina sem os dentes superiores, que estava apenas se divertindo como todas as outras da sua idade, ao não passar por mais uma situação vexatória dessa, para servir de motivo de chacota para um bando de adolescentes babacas e inconsequentes. O bullying, que nessa ocasião desconhecíamos totalmente e fazíamos como brincadeiras inocentes, mas que de inocente não tinha nada. E quanto a você, também riria de uma menina que teve seu sorriso roubado pela falta de oportunidades? Esse é o conto que está na Força da Amizade. Espero que tenham gostado.